Então, né, depois de tanta gente falando sobre Bluey, eu decidi dar uma chance pra esse desenho. E depois de um tempinho considerável assistindo essa animação que supostamente não deveria me agradar do jeito que me agradou, eu percebi que os criadores de Bluey foram longe demais com essa animação. Porque assim, pensa comigo, tudo o que eles precisavam fazer era um desenho infantil para as crianças ficarem olhando pra tela enquanto os pais fazem coisas, e pronto, já tava bom. Mas não, os criadores eles não estavam satisfeitos só com isso. Então eles decidiram que iriam simplesmente fazer um dos, se não o melhor desenho infantil que eu já vi. Não que eu tenha visto muitos, na minha conta só tem Princesinha Sofia e alguns poucos episódios de Helena de Avalor, mas aí são casos e casos. O ponto é que eles fizeram Bluey não só sendo um desenho pra crianças, na real, tá aqui um desenho que uma criança tem que ver sem sombras de dúvidas. Isso sem falar que essa animação tá longe de ser feita só pra agradar crianças. Bluey definitivamente não é um desenho infantil, quer dizer, é um desenho infantil, mas ele não é só um desenho infantil. Eles foram além. Por exemplo, minha primeira experiência com esse desenho foi um episódio em que a Bluey, o pai dela e a irmã menor estavam indo pro cinema, obviamente ver um filme, só que a Bluey não tava muito afim de ver, porque ela não era lá fanboy de filmes, ela também tinha medo que nesse filme tivesse uma parada que ela tem muito medo. Só que como os amigos dela tinham visto e ela não queria ser a diferentona, ou melhor dizendo, a excluída, ela acaba decidindo ir assistir esse filme. Então mesmo com isso, tendo coisas que ela não agradava muito, a coitada deu uma chance, porque como eu disse, ela não queria ser a diferentona. Isso enquanto a irmã dela não parava quieta no cinema, o que é uma das coisas mais realistas possíveis pra você ver em uma animação. Criança quieta que não para. Criança quieta é foda. Criança pequena que não para quieta no cinema enquanto tá tocando o filme é a coisa mais normal de se ver. Mas enquanto isso, o Bluey basicamente ia assistindo o filme, ela ia se identificando cada vez mais com a protagonista. Enquanto ela assistia o filme e via o protagonista numa situação parecida com a dela, mas seguindo o próprio caminho, sendo do jeito dele, a Bluey entende que tá tudo bem ela ser do jeito dela. E ela não precisa ser igual a todo mundo, gostar do que todo mundo gosta, ou fazer o que todo mundo faz. Ah, e também tem uma ótima piada do pai da Bluey sobre o filme ser musical. Foi a mesma reação que eu tive quando descobri que o último filme de Miraculous era um musical. Bom, enquanto eu tava assistindo eu descobri isso. Enfim, o que importa é que quando eu terminei esse episódio, eu parei e pensei... eu acabei de assistir um episódio de um desenho infantil que acabou de ensinar uma ótima lição para crianças que estão assistindo essa animação. Isso foi feito de uma forma simples e agradável de assistir? Isso é mesmo um evento canônico ou será uma anomalia? Depois eu pensei, deve ser aqueles casos onde é um episódio bom e tipo muito fora da curva e o resto é mais bobinho. E pois é, o pobre Totus não poderia estar mais enganado. A minha segunda tentativa foi com um episódio mais tranquilo, onde o pai da Bluey estava começando o trabalho de home office, mas as filhas queriam brincar. Então ao invés de dar uma de pai da Coraline e ignorar a filha, o pai da Blue vai e brinca com as filhas. Só que assim, toda vez que ele parava para brincar com elas, porque sim, ele parava, brincava, voltava pro trabalho, elas queriam brincar mais, meio que toda vez que isso acontecia, a irmã mais nova da Bluey ficava meio incomodada em alguns momentos. Isso não foi uma nem duas, e sim todas as vezes. Então quando tá perto do final do episódio, a gente descobre que o pai da Bluey tava brincando com ela muito forte, só que sem saber. E meio que ele esqueceu que a força que ele usa com a Bluey não é a mesma que ele vai usar com a filha mais nova. Então depois de contar isso, a mãe da Nino diz que ela devia contar isso pro pai dela, foi justamente o que ela fez. Então agora sabendo disso, o pai além de pedir desculpas, começa a descobrir até onde ele pode brincar com a filha sem machucar ela mesmo sem querer. E assim, eu acho que já tá clara a mensagem que se destacou pra mim, né? É o desenho ensinando que se algo tá te incomodando, você pode contar pros seus pais, além de ensinar pros pais como lidar com esse tipo de situação, porque acredite ou não, tem pais que não sabem lidar com isso. Mas eu acho que o destaque pra mim nesse episódio é o fato de que o pai das meninas em nenhum momento usa o trabalho como desculpa pra não passar um tempo com as filhas. Enquanto é possível pra ele, o cara faz de tudo pra brincar com as filhas dele e passar um tempo de qualidade, sabe? O episódio não só deu uma lição pros filhos, mas ainda de bônus passou uma mensagem para os pais e a mãe que talvez quase certeza esteja vendo esse desenho junto com seus filhos. Ou talvez para você que queira ter filhos. O ponto é que o desenho passou uma mensagem para muita gente. E esse foi o meu segundo tapa na cara e, sendo honesto, eu ainda não esperava o terceiro, mas ele veio de uma forma mais calma, porém ainda assim, ele veio. Tem um episódio onde a Bluey não tá com sono, então ela acaba descobrindo que morcegos ficam acordados à noite e nisso você já sabe onde eu vou chegar. A Bluey simplesmente brisa querendo ser um morcego, que é normal, toda criança tendo essas brisas aleatórias. Porém, no meio da noite, quando ela sai do quarto e vê o pai dela sonhando que tá jogando um jogo americano lá com os amigos dele, a Bluey pergunta pra mãe dela por que ele não joga mais, tipo, de verdade, ao invés de ficar só sonhando com aquilo, já que ele sonha tanto com essa parada. E a mãe diz que o pai dela não tem mais tempo pra isso como antes, já que agora ou ele tá trabalhando ou tá cuidando das filhas. E a Bluey depois disso consegue dormir e no dia seguinte acaba agradecendo o pai dela por cuidar dela e fazer os sacrifícios que faz. Ela não fala diretamente isso, mas tipo, nem precisa, sabe?
ela só agradece mesmo. Aí acabou de vez, o desenho simplesmente mostrou de uma forma saudável e agradável que os seus pais fazem escolhas e deixam de fazer algumas coisas meio que pra poder gastar o tempo deles com você. Não me entenda errado, não é como se fosse a primeira vez que a gente vê um personagem descobrindo os sacrifícios que os seus pais fazem por ele. Mas eu acho que essa é uma das poucas vezes que eu vejo isso sendo mostrado assim, de uma forma tranquila e agradável. Você entende que não precisou de uma situação ruim ou da criança sendo ingrata pra então perceber isso? Fora que eles mostraram tão bem a coisa toda, por mais que as pessoas de todas as idades vejam esse desenho, só que ainda assim a maior parte do público são crianças bem novas e decidi fazer com que as crianças saibam os sacrifícios que seus pais fazem por você, ainda nessa idade, e de uma maneira tão saudável, não só é surpreendente, como é legal demais ver a animação, e mídia visual em geral. Eles não precisaram de uma situação extrema ou da Bluey sendo ingrata, arrogante para mostrar esse exemplo. Foi só ela não conseguindo dormir, apenas uma situação normal que pode facilmente acontecer na vida real. E beleza, dá pra ficar horas usando exemplos de como esse desenho é surreal de bom e faz coisas fora da curva para um desenho que deveria ser mais focado no público infantil e não ir tão além. Mas eu acho que, pelo amor de Deus, é melhor parar por aqui de ficar só falando dos exemplos de episódios, porque ainda tem muitas outras coisas pra falar desse desenho. Por exemplo, eu não falei no começo do vídeo que Bluey não é só um desenho qualquer pra crianças verem, mas sim que Bluey é o desenho perfeito pra uma criança ver. Porque, bom, eu literalmente acabei de mostrar vários exemplos disso, mas pensa comigo, quantos desenhos supostamente mais infantis você viu quando criança e eles ou não te agradavam, ou então hoje em dia tu vê e pensa, que coisa medíocre pra uma criança ver nessa idade e mesmo... Parece que é como se os criadores de Bluey tivessem passado por isso e agora eles lembraram dessas experiências e falaram, vamos fazer direito? Vamos ensinar as coisas do jeito certo? E tipo, a quantidade de lições e mensagens que uma criança aprende vendo esse desenho é surreal. Mas o que me fez basicamente olhar pra esse desenho e falar, uou! E bater nesse ponto de que esse desenho é um desenho que qualquer criança tem que ver de qualquer jeito, é a maneira como eles entregam essas lições que eles passam. Que além de bem feitas, bom, é absurdamente agradável de ver. Só que ainda tem outra coisa que eu mencionei mais cedo, Bluey é um desenho que tecnicamente é para um público mais infantil. Porém, o que tem de gente de qualquer idade assistindo essa animação não é brincadeira. Tu abre a aba de comentário de qualquer vídeo ou qualquer post sobre Bluey, meu amigo, vai chover comentário de todo tipo de idade falando que ama esse desenho. Isso se deve simplesmente ao fato de que esses cornos que fizeram essa animação foram longe demais. Primeiro que Bluey não é igual à animação infantil genérica número 20 com animação tosca ou de baixo orçamento. Os malucos realmente investiram pesado ali, tá? A animação é maravilhosa, as cores são perfeitamente equilibradas, os designs de personagens são simples e agradáveis na medida certa, não é nada simplista demais nem exagerado demais, e os cenários, maravilhosos. Bem diferente da animação infantil de número 40 que faz a coisa de qualquer jeito, porque o pensamento é pra criança, né? Então pode fazer de qualquer jeito mesmo. É muito doido pensar que um desenho com uma família de cachorros conseguiu simplesmente olhar e falar, vamos fazer um bagulho de alta qualidade? Mas, como eu já dei vários exemplos nesse vídeo, Bluey passa lições e mostra situações que você se identifica, porque tu já passou por aquilo, ou passa dependendo da sua idade, porque, como eu falei, dependendo da tua idade, tu também já pode ter um filho para chamar de seu. E isso faz com que qualquer um se identifique de alguma maneira com muitas coisas que são mostradas nessa animação. E é por isso que pode agradar qualquer um. A criança aprende a lidar com algumas situações relacionadas à vida e aos pais, e os adultos aprendem a lidar com algumas situações relacionadas aos filhos e como cuidar deles. É doideira pensar com a animação que você não esperava nada pode acabar dando um tapa na tua cara. Isso que eu mencionei em episódios mais tranquilos, eu nem mesmo cheguei a falar dos mais aclamados. Mas é aquilo, se você tá vendo esse vídeo e já viu ou vê Bluey e ainda tá por aqui, obrigado. E se você tá nesse vídeo e ainda não viu Bluey, mas sei lá, não tem o streaming ou não sabe onde ver, relaxa. Porque eles têm um canal oficial aqui no YouTube, onde tem trecho de episódios, compilações e episódios completinhos pra você dar uma chance pro desenho. E se você gostar muito, querer ver mais ou querer ver mais organizadinho. Mas uma coisa que me veio à mente aqui é que se você assiste Bluey e se torna um fã desse desenho, isso significa que lá no fundo você tá se tornando um furry? Fica aí o questionamento. Mas enfim, eu te vejo numa próxima se tiver uma.